nossa casinha, ela é uma representação da casa do Felipe Pedroso. Eram 3 pescadores, os 3 que encontraram a imagem, né? Felipe Pedroso, João Alves e Domingos Garcia. Por que o Felipe Pedroso ficou com a imagem? Porque ele era dos 3 o mais velho. Então deram a ele a responsabilidade de zelar pela imagem de Nossa Senhora Aparecida. Mas qual foi a motivação deles para saírem para pescar? Eles só foram aleatoriamente pescar ou eles tinham alguma missão? Eles tinham um propósito naquele dia. Naquela época, em 1717, essa região se chamava Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, uma vila que tinham 3.000 habitantes. E lá de Vila Rica até Paraty, Vila Rica hoje conhecida como Ouro Preto, em Minas Gerais, de Vila Rica a Paraty era a rota do ouro. O ouro saía de Vila Rica e passava por aqui, ia para Paraty, e de Paraty embarcava e ia para Portugal. O que aconteceu nesse meio do caminho é que naquela época muitos assaltos, muitos furtos de ouro, e o rei de Portugal não queria que tocassem no ouro dele, né? Já que o ouro era nosso, mas ele que cuidava, então o ouro era dele. Então ele mandou o conde de Assumar para cá, para subdividir as capitanias e também para resolver essa questão do roubo do ouro. Foi aí que o conde chegou e quando ele desembarcou em Paraty, eles vinham pela mata, era mato, não tinha estrada, né? 1717, então eles vinham pela mata e eles comiam o que dava para caçar. Eles não estavam acostumados a comer qualquer tipo de caça. E basicamente a comida deles naqueles dias era um porco, macaco, o que se encontrava eles comiam. E eles começaram a passar muito mal. Então foi que ele pediu para os emissários virem à frente e avisarem na Câmara de Guaratinguetá que eles chegariam em tal dia, e no dia que eles chegassem eles queriam comer algo leve, e de preferência peixe, que eles estavam acostumados. Foi aí que a Câmara entrou em contato com a Vila dos Pescadores e falou: preciso que vocês vão para o rio pescar, porque o conde vai chegar daqui a tantos dias e ele quer comer peixe. E os pescadores, não só os 3, mas vários, existiam outros, subiram para outras cidades e desceram jogando redes durante dias e não conseguiam pescar nada. Só que tinha um problema. O conde tinha fama de ser um homem muito severo. Então se você não cumprisse aquilo que prometeu para ele, certamente você receberia um castigo. Os pescadores, com medo do castigo, porque estavam há dias no rio pescando e não conseguiam nada, desistiram, voltaram para suas casas e se esconderam com suas famílias. Mas os 3, João Alves, Domingos Garcia e Felipe Pedroso, continuaram. Naquela última noite, tentaram jogar a rede diversas vezes e nada pescaram. Já na manhã do dia seguinte, no último dia, no dia da chegada do conde, já estavam tomados pelo desespero e pelo cansaço e foram tentando jogar as redes. Quando jogaram as redes, encontraram algo na rede e puxaram. Na rede, desculpa gente, é o rádio. E na rede veio um corpo de uma imagem de uma santa, mas sem cabeça. O que você faria se você estivesse na beira de um rio e encontrasse uma santa sem cabeça? Fala a verdade. Jogava de volta, né? E eu faria isso também. Tanto que o Felipe Pedroso e o Domingos Garcia queriam jogar de volta na água. Não, joga isso pra lá, porque faz sentido. O João Alves, não se sabe por que motivo, não quis. Guardou a imagem com ele no cantinho do barco. Eles continuaram jogando a rede, jogando. 296 metros para frente. 296 metros, gente, é uma distância muito longe. É muito longe. Vocês vão na balsa, vocês vão ver como é longe o lugar onde foi encontrado o corpo e a cabeça. E uma profundidade de 2 a 12 metros. Eles jogaram a rede novamente. E puxaram uma cabeça pequenininha. E por incrível que pareça, aquela cabeça, quando João Alves pegou, sem acreditar, e colocou o corpo, se encaixava perfeitamente. Era Nossa Senhora da Conceição. Esta imagem aqui. Nossa, não era Nossa Senhora Aparecida? Não, era Nossa Senhora da Conceição. Aparecida
foi o nome que o Felipe Pedroso deu para ela. Porque logo após encontrarem o corpo e a cabeça e unirem as duas partes, jogaram a rede novamente e a rede quase não conseguiu se voltar para o barco por causa de tanto peixe. Tinha tanto peixe que eles tiveram que voltar para a vila e chamar os outros pescadores para pescar. Então foi o milagre do aparecimento, né? A Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, a Aparecida nas águas do Rio Paraíba do Sul, juntamente com os peixes. Foi aí que Felipe Pedroso chamou ela de Nossa Senhora Aparecida. E ela recebeu esse nome. E aí eles voltaram para a Vila dos Pescadores, com aquele milagre dos peixes. Todo mundo comeu peixe, o conde comeu, foi embora e nem soube da história da Nossa Senhora Aparecida. O que ele queria era comer o peixe e ir embora, seguir a viagem. Ele nem soube o que aquele momento provocaria na vida de muitas pessoas 300 anos depois. E aí eles trouxeram a imagem de Nossa Senhora para a Vila dos Pescadores. E aquela história, logicamente, se espalhou. A história do encontro de uma imagem separada por uma longa distância e ainda que provocou o encontro dos peixes. Aquilo se espalhou e todo mundo começou a vir para a Vila dos Pescadores para conhecer essa santinha. Você imagina então que essa casa era do Felipe Pedroso e ele não tinha mais sossego. Todo dia tinha um monte de gente assim na casa dele. Você imagina? A casa não era mais dele. Todos os dias vinham centenas de pessoas visitar Nossa Senhora Aparecida na casa do Felipe Pedroso. Isso durou 28 anos. Você teria essa paciência? Não, né? Ninguém teria. Mas o Felipe Pedroso deixou o povo ficar 28 anos. Só que passou 28 anos. Felipe, que já era velho na época que encontrou a imagem, estava mais velho, cansado. Passou a responsabilidade da imagem para o Atanásio Pedroso, seu filho. O Atanásio vê naquela situação na casa e falou, não dá para continuar assim. Esse pouquinho de gente aqui já tá ruim, não tá? E a casa era menor, gente, não era grande assim não, tá? Então, o Atanásio teve a ideia de construir uma capelinha. Juntamente com outras pessoas, eles construíram uma capela para colocar Nossa Senhora Aparecida, que fosse um local adequado para todo mundo poder ver. Não era tão grande, mas seria melhor do que na casa deles. Essa capelinha, passaram-se muitos anos, ela ficou conhecida como Igreja São Geraldo, que fica bem aqui na rua. Vocês conheceram ela? Foi aquela capelinha que o Atanásio construiu. Não daquele jeito, mas era um outro, era no mesmo terreno, mas era um outro formato, e ela foi só sendo renovada. Passaram-se esses anos todos, depois ela foi para a Basílica Histórica, que o pessoal chama de Basílica Velha, Igreja Velha, e hoje está lá no nicho dourado do santuário. É aquela mesma imagem de 1717. Só que em 1978 houve um acidente com a imagem, que alguém tocou na imagem, pegou e deixou ela cair. Ela se partiu em mais de 200 pedaços. E aí teve que fazer uma restauração minuciosa nela. Vocês podem perceber que ela está com um cabelinho curto aqui. E se vocês olharem lá, ela está com cabelo longo. Mas a restauradora, a Maria Helena Chartuni, ela fez um estudo antes de começar a restauração e viu que Nossa Senhora da Conceição tinha um cabelo longo, não tinha um cabelo curto. Então ela alongou os cabelos e ela restaurou aquela imagem com as peças originais. Então aquela imagem que está lá é a mesma encontrada pelos três pescadores em 1717. Então, depois de todo esse tempo, depois daquele encontro, daquela imagem, lá na capelinha São Geraldo, na época era capelinha, não era igreja ainda. E sabe por que São Geraldo? Porque que chama-se bairro São Geraldo, gente. Tem nada a ver com santo, tá? Chama bairro São Geraldo, então a capelinha é no bairro São Geraldo, então em honra a ele. E aí aconteceu o segundo milagre depois de 28 anos. O milagre das velas. A gente pode agora continuar descendo e eu contar para vocês, ou a gente pode ficar aqui e eu contar. O que vocês preferem? Descendo? Então vamos lá. Vou tirar a camisa. Tira, tá muito quente. Mas aí a gente vai na coisa da Vivi. Aconteceu o milagre das velas. Este milagre ele aconteceu 28 anos após o encontro da imagem. Eles estavam reunidos num sábado à noite em oração.
E aí as velas se apagaram. Antes que alguém fosse correndo para acender, elas se acenderam sozinhas, sem nenhuma intervenção humana. Só que tem um detalhe que não está aqui no painel, que a gente vai acrescentar. Elas se acenderam sozinhas e com um brilho muito intenso. O brilho era tão intenso que boa parte da vida dos pescadores chegou a ser iluminada. As pessoas foram lá para verificar e eram as velas que estavam ao lado da imagem, e aquele dia ficou marcado para eles e chamado de o Dia do Milagre das Velas. E ao longo do tempo, outras pessoas foram tendo experiências com Nossa Senhora, e essas experiências foram sendo registradas pela igreja. Então nós vamos descer aqui e vamos ver os milagres que estão documentados.